Meu querido palestrino, minha querida palestrina, fala comigo aqui do Brasil e também do mundo afora. Vamos nessa sexta falar mais um pouco de Palmeiras, recolhendo os cacos desse último jogo fatídico aí na quarta-feira. Muita repercussão sobre o áudio do VAR e negativa a respeito disso. Palmeiras mandou ofício para a CBF e já vou falar para vocês o que eu acho dessa manifestação do Palmeiras. A gente tem péssima notícia sobre o nosso zagueiro Bruno Fux. Vai sim nos desfalcar nas próximas partidas e tem o Palmeiras continuando novos capítulos por esta novela Marcel Ruiz. Pois é, tem muita gente aí, jornalistas renomados, garantindo que o Palmeiras não desistiu deste segundo volante mexicano. Então, antes da gente começar o vídeo de hoje, não se esquece de verificar a sua inscrição no canal, ativar o seu sininho de notificações, seu like palestrino, você que já é da casa, é muito importante nesse vídeo, e também se você assiste a gente pelo celular, clica no botãozinho hypar, assim você ajuda e coopera demais com o nosso trabalho por aqui. Lembrando, link sempre aqui no primeiro comentário fixado para que você tenha acesso aos melhores produtos do Palmeiras. Tem de tudo, e quando eu falo de tudo, é tudo mesmo relacionado à Sociedade Esportiva Palmeiras. Não esquece, palestrino, dá uma passada lá, tenho certeza que você vai gostar demais do que você vai ver em todas as promoções que a Amazon oferece para vocês, tá? Dito isso, sem mais delongas, vamos falar de Palmeiras nesta primeira edição do nosso canal Notícias Meu Verdão dessa sexta-feira. Vem comigo. Meu querido palestrino, meu nome é Leandro Rodrigues. Sempre faço questão de me apresentar a todos vocês, porque a audiência aqui no canal sempre é rotativa, então não custa nada sempre trazer o meu nome para vocês. E eu repito bastante, tem gente que ainda erra nos comentários, mas tá tudo certo, não tem problema, tá tudo na paz de Deus. É o seguinte, ó, vamos começar falando aí de uma péssima notícia para todos nós palestrinos, que faz parte aí do recolhimento de cacos desse último jogo contra o Corinthians, que olha, a informação que saiu não é boa não, viu, palestrino? O zagueiro Bruno Fux, que foi substituído aí no jogo contra o Corinthians no final do segundo tempo, foi diagnosticado com um edema na coxa esquerda e já iniciou o tratamento no núcleo de saúde e performance do Palmeiras. O defensor deve sim, segundo o Globo Esporte, desfalcar o Palmeiras nas próximas partidas. Então é muito provável que no jogo de volta no Allianz Parque contra o Corinthians o Palmeiras vá de Mikael, velho. Este zagueiro que assim que ele entrou, ele me faz a falta e dessa falta os caras cobrem rápido e surge lá o cruzamento para dentro da área com o gol do Memphis Depay. Falha também do zagueiro Gustavo Gomes, que deixou o atacante do Corinthians subir sozinho para cabecear, né? Só foi o Bruno Fux sair, o gol do Corinthians saiu contra o Palmeiras no último jogo. É lastimável, a gente tá vivendo um tempo de azar do caramba nesses últimos meses. O Murilo, que estava bem no Mundial de Clubes, se machucou. Agora o Bruno Fux, que foi uma grata surpresa também, chegando no Palmeiras por empréstimo. O Palmeiras tem que comprar esse zagueiro aqui, tá? Ele deu muito certo, já mostrou futebol, agora se machuca também, vai desfalcar o Palmeiras. Emiliano Martinez, que veio e fez bons jogos pelo Palmeiras no começo do ano. Ninguém sabe por que não joga mais nesse time do Palmeiras. O Abel tá dando prioridade pro Lucas Evangelista. Para mim, eu daria prioridade para dois volantes ali, tanto o Aníbal Moreno quanto o Emiliano Martinez. Então assim, a gente tá dando um azar do caramba, né? O Felipe Anderson também, que fez não sei quantos jogos pela Lazio sem parar, sem se machucar, se machuca direto no Palmeiras. Tá acontecendo aí alguma coisa, a bruxa tá solta no Verdão, tá? E agora, o Bruno Fux, confirmado aí pelo pessoal do Globo Esporte, que vai desfalcar a Sociedade Esportiva Palmeiras nos próximos jogos. É lamentável, eu espero a pronta recuperação do jogador aí, porque a gente vai precisar dele, tá? Porque o Murilo também tá no departamento médico e só Deus sabe como que vai ser a sequência dos campeonatos para o Palmeiras, cara. E o pessimismo, não me julgue, tá? Mas eu confesso pra vocês que eu tô muito pessimista com esse time do Palmeiras. Tinha conseguido me animar um pouquinho nos jogos pelo Brasileiro, o Palmeiras tendo uma sequência de vitórias, mas depois quando vai pra jogo decisivo, principalmente contra o arquirrival, faz essa merda de jogo que fez aí contra o Corinthians, e é claro que a gente fica bem desanimado, né? Lógico, acredito sempre na virada do Palmeiras, sempre vou continuar torcendo, mas analisando friamente, esse Verdão tá complicado demais, hein? Tá precisando, hein, Abel? Tá precisando botar esses caras pra jogar bola novamente, né? Então,
Quero saber os comentários de vocês aí, recolhendo cacos ainda desse jogo contra o Corinthians. E para acabar de lascar, um dos nossos melhores zagueiros também se machucou. A gente deve ir de Mikael na próxima quarta-feira e também neste jogo do próximo final de semana contra o Vitória. E vamos lá, vamos falar da diretoria comandada por esta senhora aqui, que é muito boa gestora, isso ninguém nega, tá? Baita de uma gestora financeira. Mas para ser presidente do Palmeiras, dona Leila Pereira, precisa de algo a mais, né? Porque o Palmeiras não é banco. Já cansei de falar isso aqui. Não adianta você pagar as contas em dia. Futebol se baseia em títulos. Você vê aí o Corinthians devendo à torta e direita. Não que eu quero que o Palmeiras seja igual ao Corinthians com todos esses escândalos, né? Devendo até o das calças, para não falar o palavreado aqui. Chega contra o Palmeiras numa decisão, consegue ser muito mais decisivo do que o Palmeiras, que é muito bem gerido pela senhora, pelo menos no quesito financeiro. Porque na questão futebolística, desculpa, mas cada dia que passa tá ficando nítido que a senhora não entende ainda a grandeza do Palmeiras perante os seus rivais, perante o ganho técnico que o Palmeiras precisa ter. E por que eu tô falando isso para vocês, palestinos? Olha só, a dona Leila aqui, que encabeça a diretoria do Palmeiras, enviou um ofício à comissão de arbitragem da CBF nessa última quinta-feira, questionando, né, a atuação do árbitro Wilton Pereira Sampaio e da equipe do VAR na derrota para o Corinthians por 1-0. Segundo publicado aí pela matéria do Globo Esporte, a intenção deste ofício é pedir explicações sobre as decisões tomadas pelo juiz e o árbitro de vídeo Braulio da Silva Machado, que foi o responsável também, né, junto com o Wilton Pereira no campo, por anular aquele gol. Olha, cara, eu não gosto nem de lembrar. Eu já falei pra vocês no vídeo passado da onde eles traçaram aquelas, da onde eles tiraram aquelas linhas do VAR lá. Você não assistiu o vídeo passado? Assiste o vídeo passado, eu vou deixar linkado aqui, aonde eu desabafo sobre o jogo contra o Corinthians e também falo da onde esse Braulio da Silva Machado tirou essas linhas que ele traçou no VAR, cara. Porque é impressionante, velho. É impressionante. E agora a diretoria do Palmeiras resolveu se manifestar, né? Mas não é daquela maneira que eu acredito que o torcedor gostaria que se manifestasse. Manda um ofíciozinho, documento, manda um e-mail lá para a CBF e eu quero dizer para vocês prontamente qual que é a minha opinião sobre isso. Sabe o que vai resolver, Palestino? Nada. E ainda é capaz de colocar o Daronco para apitar o jogo do Palmeiras e Corinthians lá no Allianz Parque, né? Que é outro árbitro que só causa problemas para o Palmeiras e não só o Palmeiras, mas ao futebol brasileiro. Wilton Pereira Sampaio, Braulio da Silva Machado, esse daí que anulou gol do Palmeiras pelo VAR, esse tal de Daronco, né? O bombado. Todos esses árbitros que eu citei prestam, pra mim, na minha opinião, um desserviço ao futebol brasileiro. E sabe, dona Leila, o que vai acontecer? Esse seu ofíciozinho, os caras não vão nem ler. Isso é patético, a atitude de vocês a respeito de tudo que aconteceu com o Palmeiras nesse jogo contra o Corinthians e já vem acontecendo há um tempo atrás, tá? Esse não é o último jogo que vai acontecer erro de arbitragem contra o Palmeiras. E não é só erro de arbitragem, né, cara? É algo gritante de errado que acontece e a única coisa que vocês fazem é mandar ofíciozinho para a CBF. Eu lamento dizer para vocês, mas eu acredito que a CBF nem vai ler e ainda é capaz de tirar sarro do Palmeiras e ainda colocar o seu Daronco para apitar o jogo contra o Corinthians na próxima quarta-feira lá no Allianz Parque. Então percebe-se que a atitude da diretoria do Palmeiras é lamentável. Só isso não resolve, tá, gente? O Palmeiras precisa ir a público, manifestar-se, dar entrevista coletiva, fazer que nem o Maurício Gagliotti fez uma vez, que ele virou chacota, né, por ter traduzido o Campeonato Paulista como Paulistinha, mas ficou claro a indignação que ele teve quando o Palmeiras foi garfado naquele Campeonato Paulista também. E a diretoria do Palmeiras não faz isso hoje. Quero ressaltar também aqui, para não ser injusto, que o Paulo Boazzi, vice-presidente do Palmeiras, ele publicou aí, tá aí para vocês, nitidamente, para vocês verem, é o perfil do Paulo Boazzi. Ele publicou aí o craque do jogo desse último jogo contra o Corinthians, e foi o VAR, né? O craque do jogo que definiu a partida. E foi lamentável, gente. Foi lamentável porque você vê Neto, sabe? Corinthians, esse que é um cara mais corintiano que o Neto. Você escuta o Neto
defendendo os direitos do Palmeiras. Olha o que eu tô falando para vocês aqui. Ontem no programa dos Donos da Bola, o Neto, que é uma figura altamente questionável, né, no jornalismo esportivo, o cara que é corintiano falou, foi uma vergonha terem anulado esse gol do Palmeiras. O Neto falou isso, gente. O Neto, uma figura que muitos palmeirenses detestam nas redes sociais. E se até o Neto chega a público e fala que isso aqui foi uma vergonha que aconteceu no futebol, por que esta senhora, a única coisa que ela faz é mandar ofíciozinho pra CBF? Fala pra mim, hein? Você acha que isso vai resolver, cara? Então, assim, nesse canal, pra gente finalizar essa parte, eu elogio a Leila Pereira no que ela faz de bom no Palmeiras. De fato, ela paga as contas, de fato, ela fez aí algumas contratações boas. Dessas algumas, pra mim, só o Paulinho e Vitor Roque, né? Porque de resto, todos os jogadores que chegaram são interrogação. Alguns chegaram e deram certo, que pra mim, no meu caso, eu acredito que seja o Emiliano Martínez, uma dessas peças que o Palmeiras contratou, só que os outros são tudo interrogação, é tudo aquele jogador bom e barato. Só que a gente já tá questionando porque não é nem bom, muitas vezes, e não tá custando barato. Está custando caríssimo aos cofres do Palmeiras pra gente ficar abastecendo o nosso elenco com apostas. Então a Leila, no quesito financeiro, ela é muito boa no Palmeiras, mas fica claro, né, Leila? Não faz mais do que obrigação de pagar as contas em dia, tá certo? Todo mundo tem que pagar suas contas em dia, isso é um dever nosso como cidadão e no caso do Palmeiras como instituição, só que no quesito futebol a senhora manda muito mal, junto com o seu Barros aí, o nosso gordinho alegria, para contratar jogadores do Palmeiras e para defender os direitos do Palmeiras. Desculpa, mas a senhora também é muito morosa e deixa a desejar. Tá aí, essa é a minha opinião, ofíciozinho do Palmeiras para a CBF reclamando do árbitro e do que aconteceu. A CBF vai tirar sarro do Palmeiras e é capaz ainda de aumentar a chacota e ainda colocar um árbitro questionável ainda para apitar o jogo contra o Corinthians na próxima quarta-feira, lá no Allianz Parque, marcando o jogo de volta da Copa do Brasil. Essa é a minha opinião sincera, tá, gente? Eu não tenho nada pessoal contra a Leila, não é isso. É só a minha indignação aqui como torcedor de algumas atitudes, cara, que são tomadas no Palmeiras que, sinceramente, são altamente questionáveis, né? Eu tinha que falar uma fala aqui do Abel, mas eu nem vou falar, tá? Eu não vou nem dar moral pro Abel Ferreira agora, porque o Abel, né, ontem vocês viram aí, todo mundo repercutindo, dizendo que ele saiu da entrevista coletiva, né, fugiu, né, alguns falam que fugiu, saiu, abandonou. Cara, o Abel também tem que tomar vergonha na cara, não adianta ele ficar chateadinho por causa da arbitragem, ele tem que tomar vergonha na cara e fazer esse time do Palmeiras jogar, velho. O time do Palmeiras, em toda decisão que tem, entra com fralda cheia e é covarde. Covarde, tá bom? O Abel, você desaprendeu a jogar clássicos contra o Corinthians, principalmente quando é confronto decisivo. Esse time do Palmeiras entra com medo desgraçado para jogar contra os seus adversários. Não adianta você ficar saindo e fugindo de entrevista coletiva. Para mim isso é uma vergonha que o senhor faz, né, perante a imprensa e também vergonha a torcida do Palmeiras, essas atitudes ridículas que você tem aí. O Palmeiras tá devendo futebol, tá, gente? Essa é a mais pura verdade. E não adianta você ser aí o amante do Abel, vir aqui defender o cara, não. O Palmeiras está devendo futebol. E que fique claro, eu aqui neste canal, eu não torço pra personagem, não torço pra Leila, não torço pra Crefisa, não torço pra Abel Ferreira, eu torço pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Então se tiver que largar o aço aqui nesse canal, seja quem for, eu vou fazer isso, doa a quem doer. Tá aqui meu manifesto, tá aqui a minha revolta mais uma vez, porque ainda não desceu essa derrota pro Corinthians na última quarta-feira, tá bom? Manifeste-se aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês e vamos seguir aqui porque tem mais uma novela pra gente tratar no canal. E vamos lá, Palestrino, pra gente finalizar o vídeo de hoje, dessa manhã, acabei de falar pra vocês que eu acho a diretoria do Palmeiras, né, e dito Leila Pereira, Paulo Buozzi, o senhor Anderson Barros, incompetentes para contratar jogadores do Palmeiras no entendimento de futebol, tá? Sinceramente, o Anderson Barros ele pode ser um excelente psicólogo dentro do Palmeiras, mas como diretor de futebol, meu amigo, deixa muito a desejar, tá? E tá aqui, ó, por isso que eu falo pra vocês, olha quem volta, né, a pauta e a discussão nos principais jornais e também principalmente na mídia alternativa que somos nós aqui,
falando sobre os interesses do Palmeiras e de uma possível reposição do Richard Rios, que já tá demorando, hein? Nossa, como tá demorando para trazer esse cara. O Palmeiras só olhando o mercado, tal, e sonda e conversa, essa putaria toda hora que deixa a gente revoltado. Olha só, aconteceu isso também antes do jogo entre Corinthians e Palmeiras, e eu quero repercutir com vocês, né? Lembrando que antes de começar o jogo na Copa do Brasil, o André Hernan, se você assistiu pela Prime Video, ele já tinha adiantado, né? Segundo a apuração dele, conversando com alguns representantes do Palmeiras ali, dizendo que o interesse do Palmeiras ainda continua no mexicano Marcel Ruiz, hein? Olha só que coisa, mano. Abro aspas aqui para o Hernan, no que ele disse lá no programa do UOL, tá? Ó, alvo mesmo do Palmeiras é o Marcel Ruiz. O Wendel não tem tanta força assim no momento, tá? Batendo de frente com a informação que o Soler trouxe recentemente aí pela Bandeirantes. O Palmeiras, ainda nas falas do Hernan, vai esgotar todas as possibilidades com o Marcel Ruiz, disse o jornalista no programa de primeira do UOL Sports. E isso é, gente, preocupante, velho. O Palmeiras vai estender a novela por este cara que já disse por A mais B que o interesse primordial dele é jogar na Europa. Ô diretoria, o cara pode ter talento, o cara pode ser bem avaliado pelos scouts do Palmeiras, já pode ter sido aprovado pelo Abel Ferreira, apesar de que alguns jogadores aí, em sua maioria que o Abel aprova, chega no Palmeiras e não joga nada. Eu não preciso nem citar exemplos aqui, é só vocês relembrarem na memória aí de jogadores que foram fatídicos aí para a Sociedade Esportiva Palmeiras, apoiados, né, com o aval do Abel Ferreira. Então, o Abel, que é o especialista aí, parece que prioriza trazer alguns jogadores, mas a maioria deles não dá certo. E assim, pro Palmeiras ir atrás do Marcel Ruiz, é porque a comissão técnica aprovou, né, o jogador. Então, se o cara tá querendo jogar na Europa, por que que o Palmeiras ainda prioriza esse jogador, gente? Pelo amor de Deus, cara. Ou quando que essa diretoria vai acordar e perceber que o Palmeiras precisam de jogadores que querem jogar no Palmeiras? Jogadores que querem jogar, ó, tô repetindo, querem jogar no Palmeiras. E principalmente, jogadores que são diretoria, anota aí, separa as sílabas para eles, protagonistas nesse elenco. Não adianta a gente continuar gastando caro em apostas. E o Marcel Ruiz, para mim, é outro que, por mais que é muito bem elogiado, é outra aposta que chegaria caso aceite essa pressão, segundo o André Hernan aí, né, para trazer ele para cá, tá? Ele parece que é o alvo número 1. Segundo o próprio PVC também comentando tudo isso, que estava lá na bancada junto com o André Hernan lá no De Primeira no UOL, ele disse que o Palmeiras acredita que pode, Palestrino, olha só, fechar a contratação do meio-campista por 10 milhões de euros. O Toluca parece que quer 14, quer 15, 16 pelo jogador, mas o Palmeiras parece que tá na pechincha aí para pagar um pouco mais barato e tentar trazer o cara para cá. Esses 10 milhões de euros dá mais ou menos aí 63 milhões de reais por esse jogador aqui, que é bem avaliado pelos scouts do Palmeiras. E aí eu quero a ajuda de vocês para tentar entender uma coisa, tá? O Palmeiras define valores para gastar para reforços, o que eu acho uma doideira total, né? Palmeiras que tá com os cofres cheios e precisa investir nesse elenco, dar uma oxigenada nesse elenco. Por que o Palmeiras não vai lá e não paga logo os 16 milhões pro Zenit pra trazer logo o Wendel pra cá, gente? Eu não sei, cara. Prefere ficar nessas novelas com esses caras que nem querem jogar aqui no Palmeiras, gente. Nada contra o Marcel Ruiz, mas se o cara tem prioridade, quer ir pra Europa, o que o Palmeiras vai ficar fazendo? E além de tudo, ainda quer ficar pechinchando com o Toluca pra pagar menos que o Toluca quer, gente. É umas coisas, velho, que acontece no Palmeiras que é revoltante para nós torcedores. E o pior é que a gente fala isso aqui, a gente leva nome de amendoim, a gente fala, você prefere aquele time de 2012. Vem uns idiota aqui comentar, cara, e os caras não olham a realidade do Palmeiras hoje. Palmeiras tá bem financeiramente, é verdade. Palmeiras vem aí de
levantamento de taças, pelo menos até 2023, né? 2024 levantou só o Paulista e esse ano parece que vai ser mais uma lástima, espero que não, bate na madeira aí, mas parece que vai ser mais uma lástima para a Sociedade Esportiva Palmeiras no quesito título. A gente tem que reconhecer o Abel, por mais que está sendo criticado agora, sim, já foi um treinador, já foi, olha só, na conjugação do verbo aqui no passado, já foi um bom treinador no Palmeiras, já levantou várias coisas, mas hoje tem um trabalho muito questionável, tá, no Palmeiras, mas muito questionável. E a diretoria ainda continua com esse perfil de contratações. Enquanto a gente olha para o nosso arquirrival aqui, não tô falando do Corinthians, tô falando do Flamengo, arquirrival em quesito títulos, tá? Porque o Corinthians não sabe o que é título há um bom tempo. Ganharam o Paulista aí, mas, sinceramente, ganharam mais por incompetência do Palmeiras do que por competência deles. Essa é a verdade. E doa quem doer, cara, que se dane. Se é corintiano que tá aí do outro lado, essa é a verdade, tá bom? Não fica bravo comigo, não. Mas vocês ganharam mais por incompetência do Palmeiras do que por competência de vocês. Nesse último jogo aí da Copa do Brasil, vocês não jogaram nada. Vocês exploraram um erro do Palmeiras que foi crucial para vocês ganharem esse jogo e ainda mais com roubalheira da arbitragem para cima de nós. Desculpa, vocês estão vendo aqui que eu ainda tô puto com esse jogo de quarta. E aí a gente vê essa diretoria tentando jogadores que, cara, a meu ver, esse cara chega no Palmeiras, velho, vai chegar para ser mais uma interrogação e é um jogador que chega para se provar, velho. Não é jogador pronto, não é jogador protagonista, não é jogador que mete o dedo na cara de jogadores de time adversário. Se é um Felipe Melo, falei pra vocês num jogo contra aquele do Corinthians na quarta-feira, quando vem esse Hugo. Quem é esse Hugo, velho? Quem é esse Hugo, goleiro do Corinthians, peitar e proibir o jogador do Palmeiras de demorar um gol? Ah, pelo amor de Deus, se a gente tem um jogador que, ó, é casca grossa mesmo, é aquele cara, o bad boy, vamos dizer assim, ele tinha peitado o Hugo numa boa e tinha incendiado aquela Arena Corinthians, tá? Com aquela atitude ridícula, hipócrita daquele goleiro do Corinthians. Enfim, aí a diretoria vai atrás de jogadores assim, ó. Jogadores que não querem jogar aqui, ainda fica pechinchando com o Tolunca pra ver se paga mais barato. Esse é o perfil de jogadores que o Palmeiras vai atrás. Sinceramente, ó, abrindo meu coração pra vocês, eu não tenho confiança nenhuma, tá? Que a gente consiga alguma coisa este ano. A gente levantar um título esse ano, eu me comprometo a vir aqui no canal e pedir desculpas para Leila Pereira, para os jogadores e para o Abel Ferreira. Eu me comprometo a pedir desculpas. Mas com esse elenco que a gente tá aí, que não é um mau elenco, tá? Eu já falei aqui no canal, algumas pessoas me criticaram. Para mim é o elenco de meio de tabela do Campeonato Brasileiro. Não é elenco para ganhar de Flamengo numa final. Ó, vocês viram aí o Corinthians? Vamos jogar com o Corinthians e não consegue ganhar do Corinthians, gente. O Corinthians tá todo lascado. Então como é que vocês querem que eu esteja aqui muito esperançoso que a gente levante título ainda esse ano? Sinceramente, estou muito pessimista. Amanhã, se mudar algumas atitudes dentro de campo, pode ser que eu mude de opinião. Mas hoje é para deixar a gente desanimado com tudo que tá acontecendo. E tá aí, a esperança da Leila Pereira é contratar Marcel Ruiz para o elenco do Verdão. Já falei demais, quero saber a opinião de vocês. Repito, jogador que quer jogar na Europa, não quer jogar no Palmeiras. E tem mais, o Palmeiras ainda pechinchando para pagar menos do que o Toluca quer receber pelo jogador. Vocês acham que tem alguma chance de dar certo? A chance de dar errado é de quase 100%. E aí a janela termina, fecha e a gente não traz ninguém para essa posição que está carente de um jogador protagonista. Richard Rios saiu e a gente fica nessa morosidade, só analisando o mercado e fazendo aí, protagonizando essas putarias dessas novelas que deixam o torcedor revoltado. Peço perdão, desculpa a todos vocês a minha revolta, mas aqui eu tô abrindo meu coração de tudo que tá acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras. E eu quero saber a opinião de vocês. Posta aqui nos comentários. E dessa forma, torcedor, eu vou terminando por aqui mais essa edição do nosso canal Notícias Meu Verdão. Agradecendo sempre a audiência de todos vocês. Peço mais uma vez desculpas pelas minhas revoltas aqui que eu tô, mas sinceramente, gente, não dá pra passar pano para algumas coisas que está acontecendo no Palmeiras. Atitude frouxa dentro de campo, não tem cobrança, é tudo levado no banho-maria. Vocês acham que o Abel vai ser questionado se for eliminado pro Corinthians na Copa do Brasil? Fica aí uma interrogação para vocês, não vou nem responder, provavelmente vocês sabem a resposta. Verifica a inscrição de vocês no canal,
O like de vocês é muito importante e clica também no botãozinho hypar. Isso ajuda muito o nosso trabalho por aqui quando você tem essas interações, tá bom? Vou indo nessa, que o Papai do Céu sempre desejando, né, que ele abençoe a vida de vocês com ricas bênçãos nesta sexta-feira, e eu volto num próximo vídeo falando de Palmeiras.